dia! Que alegria estar aqui com vocês! Ai, assim, estou muito feliz. Shalom, shalom do Senhor, porque nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Essa é a promessa que Ele tem para nós e é isso que eu desejo nesse dia para você. E nós sabemos que os nossos inimigos, eles são espirituais, porque a nossa luta nunca será carnal, mas sim espiritual. Então, ontem foi um dia que eu usei também muito para profetizar bênção. E eu, no devocional de hoje, no Salmo 112, eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu ler aqui. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Então, nós estamos aqui é porque nós temos prazer nos mandamentos do Senhor, não é verdade? E aí, olha o que fala. Eu queria ter tempo para falar todas as minhas experiências. Na mentoria a gente fala sobre isso, porque muitas vezes a gente não avança e não alcança aquilo que o Senhor tem para nós e não acessa o céu para que seja vivido o céu aqui na terra, porque nós não sabemos como proceder. E eu aprendi que a profetização faz com que eu experimente o céu na terra. Por quê? Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então aqui está a instrução. Eu não vou ler o capítulo todo, mas eu fiz várias anotações aqui, depois você lê na sua casa, no Salmo 112. Então aqui ele já está me falando. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra e serão geração abençoada. Então, quando eu profetizo isso, eu não estou falando aquilo que eu quero. Eu estou liberando aquilo que Deus já prometeu. E se Ele prometeu, Ele é fiel em cumprir. Aí eu oro assim, ó. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Pai, eu temo o Senhor e o meu prazer está na tua lei, está nos teus mandamentos, está nos teus estatutos. E o Senhor me disse que os meus descendentes serão poderosos na terra. Então eu declaro que a Maria Eduarda e o rei Marfilho serão poderosos nessa terra e impactarão. O nome deles será soprado nas nações. Eles serão geração abençoada, porque os meus filhos, meus netos e os meus bisnetos nasceram para prosperar e manifestar a tua glória aonde eles colocarem as mãos, porque aonde eles colocarem a planta dos pés deles, serão deles por herança. Vocês viram que eu não orei nada diferente do que está aqui? Então, é essas profetizações, muitas vezes as pessoas não conseguem entender a alegria que tem dentro do nosso coração, mesmo em momentos de guerra, porque eu tenho passado por dias. Nós estamos numa fase desafiadora, mas a fé que excede todo entendimento nos fortalece e a alegria que vem do Espírito Santo nos preenche mesmo nos momentos de tribulação. Porque Jesus nunca nos falou que não viveríamos sem tribulação. Mas o que ele disse? Tenha bom ânimo. E sabe o que é esse bom ânimo? É ser cheio do Espírito Santo, porque aonde o Espírito Santo habita e manifesta, a alegria é real. A paz que excede todo o entendimento, ela é real. A gente fica angustiado, a gente fica triste, normal. Mas eu não entro nesse ciclo vicioso. E um dos segredos que eu uso na minha vida é a palavra. Então eu declaro, eu profetizo sobre a sua vida que esse dia será extraordinário na presença do Senhor, porque esse dia ele preparou para você. Então que você tenha a ousadia do Espírito Santo. Eu declaro e profetizo ousadia sobre a sua vida, para que a sua boca seja uma boca para liberar a bênção, para profetizar a bênção, e que nunca seja uma boca para liberar maldição ou morte. Amém? Então vamos começar. Ai, que delícia! É muito prazeroso estar aqui com vocês. Como é para mim é feliz estar aqui. E hoje nós vamos falar de um tema incrível, incrível, incrível. Nós vamos falar sobre mente gorda e mente magra. O que a sua mente escolhe revela quem você é.
Aline, mas o que que significa mente gorda e mente magra? A mente gorda e a mente magra não são sobre peso ou aparência, porque a gente imagina que isso só é sobre peso. Não, não é sobre peso ou aparência física. Elas representam padrões mentais que determinam como tomamos decisões na vida. A mente gorda, ela age pelo prazer imediato, pela impulsividade, ela busca conforto a curto prazo, mas causa frustração a longo prazo. E é tão nítido o quanto nós estamos presos nessa mente gorda, porque quando é o resultado que nos trouxe até aqui. Então, esse tema ele é muito profundo porque todas nós chegamos até aqui porque eu vou declarar em nome de Cristo Jesus, tínhamos a mente gorda. Já estou declarando no passado, porque eu profetizo em nome de Cristo Jesus que todas nós estamos passando por um processo de renovação de mente. E o Espírito Santo que habita dentro de nós tem nos entregue uma mente magra. Porque a mente magra, por outro lado, ela tem controle das suas escolhas, ela age com visão de futuro, ela entende que nem tudo que traz prazer no momento é realmente bom, realmente faz bem. E essa luta, gente, não é só sobre comida, é sobre todas as áreas da nossa vida: hábitos, dinheiro, casamento, disciplina espiritual, sonhos. Quem domina sua mente, domina a vida. O grande problema é que nós não estamos conseguindo dominar a nossa mente. E aí, quando nós não dominamos, nós somos dominados. Deus disse lá em Gênesis, Gênesis é o livro completo dos princípios. A Bíblia termina, a Bíblia é toda cheia de princípios. Mas se Deus terminasse a Bíblia em Gênesis, ele já nos entregou todos os princípios para uma vida abundante, próspera, plena. E lá em Gênesis fala, Deus criou todas as coisas para que nós dominássemos sobre ela, não é verdade? No entanto, as coisas que Deus criou para que nós dominássemos têm nos dominado. É incoerente. Mas tudo isso acontece porque Satanás e seus demônios, o propósito dele é destruir. E onde que ele destrói? Na nossa mente. Onde ele manda os dardos inflamados? Na nossa mente. E sabe onde isso começou? Desde quando você estava no ventre da barriga da sua mãe. Aline, como assim? Justamente porque pelo cordão umbilical ele já manda informação do seu cérebro. Então, aqui, então você já escuta, você já gera a expressão do ambiente. Você já sente a expressão e a atmosfera do ambiente através daquilo que a sua mãe sente, através desse cordão umbilical. Então, muitos já têm um sentimento de rejeição dentro da barriga. O problema está na sua mãe? Não, porque com certeza ela fez o melhor que ela podia. O grande problema é como que nós pegamos a nossa história e ressignificamos ela. Ou ela vai nos dominar, ou nós vamos dominá-la. Porque todas nós chegamos aqui com as nossas dores emocionais, todas. Porque nós tivemos vida, todas nós. Só que o que eu faço com isso? Hoje eu louvo e agradeço por tudo aquilo que eu passei, por todas as dores de rejeição que eu tive, porque elas me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje. Então a ousadia, a força, a coragem veio de lá, desde pequenininha. Só que tudo isso que aconteceu lá estava me paralisando. Há uns 7 anos, mais ou menos, há 7 anos atrás, numa foi até. Não, primeiro foi numa imersão que eu fiz com o Márcio Michele. O Espírito Santo, através de perguntas, ele me revelou aonde eu estava presa, porque eu era muito pequena, não teria como lembrar. Foi uma frase totalmente simples, mas o meu cérebro, os dardos inflamados do inimigo, fez eu entender aquilo como algo mal, algo ruim. E aquilo veio para me matar, gerando orgulho, independência, força no meu próprio braço. Tudo isso que é contrário à palavra de Deus. E ali o Senhor me entregou uma cura. Então, estar nos lugares certos, com as pessoas certas, destrava o seu destino. Se eu não tivesse passado por isso lá com o Márcio Michele,
há uns 7 anos atrás, eu posso falar com convicção que eu não estaria aqui hoje. Porque a partir desse momento, a partir de uma área destravada da minha vida, foram destravando todas as outras. E olha que engraçado, uma única área. Uma única área travada trava todas as áreas da sua vida. Uma única área destravada destrava todas as áreas da sua vida. Eu sou o testemunho vivo disso. E eu louvo e agradeço ao Senhor por tudo que eu já vivi na vida. Por tudo, 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 tudo. Só que existe uma batalha. A batalha entre a mente gorda e a mente magra, ela é muito acirrada. E isso acontece na psicologia, nós temos explicação dessa mente gorda e dessa mente magra na psicologia, na neurociência e na vida espiritual. Freud, é o nome dele, Freud, Sigmund Freud. Ele é o pai da psicanálise. Ele explica os conflitos internos que influenciam nossas escolhas. Então, essa mente magra e essa mente gorda são os conflitos internos que influenciam tudo que a gente faz na vida. Na parte neurológica, como o nosso cérebro reage aos impulsos e como podemos treiná-los. O cérebro é um músculo, nós podemos treiná-lo e nós precisamos treiná-lo. E aqui é a chave de todo o sucesso da nossa vida. Treinar, sabe isso aqui que eu fiz agora cedo? Eu treinei meu cérebro a já ver aquilo que já vê com os olhos da fé, aquilo que os meus olhos naturais ainda não estão vendo. Porque eu já declarei que os meus filhos serão prósperos e eu não tenho uma fé inabalável. Esse treinamento do cérebro, eu trabalho todo o treinamento do cérebro com a única coisa que é real e verdadeira na minha vida. A única promessa que eu tenho está aqui. Todas as promessas, né? A única não, todas as promessas que eu tenho está aqui. Então, se todas as promessas que nós precisamos para a nossa vida estão no livro mais lido no mundo, que se chama Bíblia Sagrada, eu faço o treinamento, todo o treinamento da mente com a Bíblia. E existe também essa luta entre mente gorda e mente magra, uma parte espiritual, porque é uma luta que reflete a nossa batalha entre a carne e o espírito. Essa batalha, ela é forte, ela é acirrada, ela não é brinquedo. E eu quero explicar para vocês como que Freud, ele revelou o que acontece na nossa mente. Ele dividiu a nossa mente em 3 partes. O id, que é o impulso, vamos lá, é a nossa mente gorda, é o lado impulsivo, instintivo. O ego, que é o intermediador entre a mente gorda e a mente magra. E o superego, que é a mente magra, que é o lado disciplinado e racional. Aline, me explica mais isso porque ficou complexo para mim. O que é o id? Ele age pelo prazer imediato. Quer prazer imediato o tempo inteiro, sem pensar nas consequências e consequências. E aqui vai para todas as áreas da nossa vida. De repente, sabe aquela ligaçãozinha que você recebe do seu amigo lá da escola? Sabe o prazer imediato, aquele mocinho que te falava que você era bonita? Seu ex-namorado? Sabe aquela bolsa que você passou, mas você tá tão apertada? Nossa, mas é uma promoção, eu preciso. Prazer imediato. Ele representa, sabe esse desejo de comer compulsivamente, procrastinar, buscar conforto acima de tudo. Isso é a mente gorda. Tem comportamento infantil como uma criança que quer doce antes do jantar. Eu quero porque eu quero. Na comida isso se revela assim, só mais um pedacinho eu mereço. Quantas vezes eu já falei essa frase e já ouvi essa frase aqui em casa? E recentemente, Remar esses dias, há poucos dias atrás, falei, não faz isso, não come isso, tá? Ah, não, tô cansado demais, eu mereço. Como assim eu tô cansado demais, eu mereço? Isso é o id, o lado impulsivo e intuitivo. No dinheiro você pensa assim, vou comprar agora, depois eu vejo como eu pago. Uma mente imediatista. E no casamento? Se ele não faz o que eu quero, também não vou fazer nada.
Você está vendo que é uma mente realmente infantil? E essa mente infantil independe da idade, porque maturidade é diferente de idade, porque eu conheço pessoas que estão ali com 70 anos e são totalmente imaturas, aliás, com 80, e são infinitamente imaturas. Conheço com 50, infinitamente imatura, mas eu conheço pessoas com 22 anos de idade super madura. Então, a maturidade é diferente da idade. E aqui a gente percebe nesse id, que é o nosso lado impulsivo, que ele está relacionado a uma mente sem maturidade. Às vezes a gente tem maturidade demais para uma área e tem maturidade de menos para outras. E eu confesso diante de vocês o meu pecado de mente gorda. Mas eu já declaro em nome de Cristo Jesus que o Senhor tirou de mim todo o pecado da gula, da necessidade da comida, da compulsão. E hoje eu tenho a mente magra. E eu convido você a declarar isso na sua casa agora. Para que o seu. Agora nós já. E tudo isso que eu peço para você declarar é para trabalhar seu cérebro. Então declare. E agora a gente vai para o ego. O que é o ego? É o intermediador entre a mente gorda e a mente magra. Ele avalia a situação e tenta equilibrar o prazer com a razão. Ele tem o papel de mediar os desejos e evitar arrependimentos, tentando encontrar um equilíbrio entre prazer e responsabilidade. Eu creio que dentro dessas três funções, dessas três partes das nossas emoções, porque aqui a gente está falando é de emoção, a parte mais interessante é essa intermediadora, para que a gente tenha essa questão do domínio próprio e saiba dizer sim e dizer não, porque eu não acredito que é necessário falar não o tempo todo, porque senão se torna uma pessoa até muito chata. E também não acredito que você tem que falar sim o tempo todo. Você tem que aprender a falar não até para você mesma. E sabe por que você tem dificuldade de falar não? Por causa das suas dores emocionais. O medo de ser rejeitado, o medo de não te amarem. Claro que inconsciente, tá? O medo de ser abandonada. Ah, não, se eu falar não, ela vai achar ruim. Eu já ouvi isso aqui. Graças a Deus eu não tenho dificuldade em falar não. Mas eu convivo com pessoas que têm dificuldade de falar não. E quando a gente olha para a história, a gente entende repetições de ciclo. A mãe era assim. A mãe tinha dificuldade de falar não. Como que cresceu o filho? Hoje uma pessoa adulta, dificuldade de falar não. Até para a equipe de gestão. Isso gera o quê? Um peso excessivo nas suas costas. Porque você é sim para todo mundo. Então você está fazendo alguma coisa que o outro te chama. Ah, não, eu tenho que ir lá atender ele. Eu paro tudo que eu estou fazendo para fazer o que ele quer. Porque eu não consigo falar não, agora eu não posso. Daqui a pouco eu faço. Não, mas eu prefiro falar sim para tudo do que causar confusão. Isso é emoção distorcida. E eu vejo que esse intermediador é aquele que consegue falar não no momento certo e sim no momento certo. E dentro aí dessa comida, um exemplo disso é assim: eu sei que eu quero comer isso, mas ele vai fazer a pergunta se realmente vale a pena. Então, eu quero comer esse sorvete. Aí eu faço uma pergunta para mim: isso aqui vale a pena? Será que nesse momento vale a pena? Não, eu tô a semana toda só comendo alimentos que são anti-inflamatórios, o meu corpo eu tô super saudável. Então, esse momento é o que eu quero desfrutar com os meus amigos, vale a pena. E aí se torna leve. Então, será que eu realmente preciso disso agora? Como eu posso fazer escolhas melhores sem sofrimento? Eu tava com vontade de tomar o sorvete, não tava? Eu falei até pra vocês. O que que eu fiz? Eu fiz o meu sorvete, peguei a banana congelada. Por isso, gente, eu já aconselho vocês, eu dou como também uma dica aí.
Sempre tenha frutas congeladas. Deu vontade de um doce, deu vontade de um sorvete, alguma coisa assim, bate essa fruta. Ontem eu tava chupando kiwi como picolé, peguei só uma rodela do kiwi e comecei a morder, assim, aí eu mordia, vinha um pedaço, né? Ficou como um picolé. Aí você vai aprendendo a fazer escolhas melhores sem nenhum tipo de sofrimento. Por que que você acha que a vida precisa ser pesada? Se Jesus já disse que o fardo dele é leve. E eu vejo que esses 7 dias dentro do Power 7 tem sido a oportunidade de trazer essa mente leve para o nosso dia a dia, para que a gente consiga fazer boas escolhas. E vocês já perceberam que essa mudança de mentalidade sempre vai ter perguntas? Perguntas. Se a gente olhar a história de Jesus, ele sempre fazia perguntas. Se perguntar para o cego o que é que eu te faço, parece até idiotice. Não, não é idiotice. Sabe por quê? Ele está nos ensinando a fazer perguntas. Simples assim. E nós, pela nossa ignorância, não fazemos perguntas. Simplesmente agimos como impulso. Seu colega de trabalho foi sem educação com você. O impulso de revidar. Teve problema no trânsito, o cara te fechou. Seu impulso? Revidar. Seu marido não faz o que você quer. Seu impulso? Revidar. Também não faz o que ele quer. Ah, não, ele não merece sexo. Às vezes você tá entendendo que sexo é arma de troca, uma moeda de troca. Não é. Mas dentro de uma mente, que isso? Dentro de uma mente gorda, é assim que a gente age. É o id, é esse lado instintivo, impulsivo. E nós precisamos mudar o nosso modelo mental para que as nossas emoções, porque isso tudo que eu estou falando, novamente eu digo, isso é emoção. Nós precisamos mudar o nosso modelo mental para que as nossas emoções sejam ressignificadas e eu saia desse ciclo vicioso e saia dessa vida pesada para a vida em abundância que o Senhor tem para nós. E o que é o superego? É o autocontrole e a mente magra. É o lado disciplinado e racional. Ele representa valores, autocontrole e visão de longo prazo. Age com sabedoria, entendendo que prazer momentâneo pode gerar consequências ruins. Busque escolhas que tragam propósito, saúde e crescimento. Olha que lindo! O superego, ele busca escolhas que tragam propósito, saúde e crescimento. Então, olha o que é no corpo em relação à comida. Meu corpo é o templo sagrado do Espírito Santo e eu escolho alimentos que me fortalecem. Na parte financeira, vou economizar agora para ter uma vida tranquila. Vou economizar agora. Eu não gosto nem de essa questão de vida tranquila, porque parece que a gente não confia. Eu confio plenamente em Deus. Então eu não economizo para o dia do amanhã. E esse é um dos grandes erros que eu vejo que a gente faz. Porque se você economiza para o dia do amanhã, você tem que ter o dinheiro lá na conta. Dinheiro na conta não abençoa ninguém. Morreu ali em você. Eu vejo que nós economizamos para. E é isso que nós vamos falar no módulo de finanças. Nós economizamos para quê? Para aproveitar oportunidades. Vamos pôr. Esse celular aqui, ele custa R$ 10.000. Uma pessoa, de repente, num desespero, precisa de um dinheiro rápido, ela tem uma conta que precisa pagar, ela vai vender um celular de R$ 10.000 por R$ 2.000. Não vai? Beleza, vai. Sabe o que você vai fazer com aquele dinheiro que você tá lá, suas economias? Que você guardou R$ 15 por mês? Você vai pegar esses R$ 2.000 e vai comprar o telefone. Ele tá lá, você não precisa vender ele amanhã com pressa. Você vai anunciar ele por no mínimo 4. Você já dobrou seu dinheiro. De repente você consegue por 5. Você mais que dobrou o seu dinheiro. Então, eu quero até trazer isso dentro da mentoria para que nós entendamos o valor real do dinheiro e o quanto nós vamos crescer se nós soubermos fazer gestão dele. Então, essa questão de guardar dinheiro para ter lá no futuro, se eu precisar, eu tenho, eu vejo também que não é bênção, porque tudo aquilo que eu preciso vem do Senhor. Mas eu não vou conseguir multiplicar
todos os talentos de maneira exponencial se eu não negociar. Gente, o que gera exponencial é compra e venda. Comprei aqui, vendi aqui. Comprei por 10, vendi por 20. Comprei por 10 numa oportunidade de um negócio que vale 50, eu vendo por 50. Olha que lindo. Ganhou 40 num negócio que você pagou 10. Então, o superego, que é esse lado disciplinado e racional, ele precisa estar ativado também, para que nós saibamos fazer escolhas que levem crescimento e propósito. No casamento, o superego, ele é fantástico, porque eu decido agir com amor e paciência, mesmo que ele não mereça no momento, porque não se trata de merecimento. E Colossenses 3:23 mudou a minha vida quando eu tive um encontro com Jesus lá em Araguari, num momento de muita dor, e eu tive a oportunidade de ouvi-lo audivelmente, quando ele me encheu desse amor e mansidão. Porque hoje tudo que eu faço como se fosse para o Senhor e não para os homens. E aí o Senhor ativou ali, do lado das minhas emoções, o superego, que é o lado racional. E nós chamamos ela de mente magra. A mente gorda ela é dominada pelo id. E a mente magra fortalece o superego. Então nós estamos entrando num período de transição de uma mente id, passando pelo ego, para conseguir acessar o superego. O ego é aquele campo de batalha. Sabe quando ainda a gente está naquele campo de batalha? Esse é o ego. E agora eu quero te perguntar: todos nós temos ele, então todas nós temos um campo de batalha. Agora, quem está vencendo dentro de você? Quem controla a sua vida? O id, que é o impulso, o ego, que é o equilíbrio, ou o superego, que é o autocontrole e o propósito? Porque a mente gorda, ela vive dominada pelo id, enquanto a mente magra aprende e fortalece o superego. E é tão interessante isso que vai nos levar, olha como que é assim. Eu falo que Jesus é maravilhoso porque eu nunca vi quantos anos eu tento essa questão do emagrecimento, né? Quantos anos eu sofro com isso, nunca fui magra na vida, desde criança, nunca fui gorda, agora eu descobri que eu era obesa. Nunca me achei gorda, mas nunca fui magra. E eu nunca vi em nenhum médico que eu fui, em nenhum curso que eu já comprei, essa questão onde a gente abrange todas as áreas. É muito mais complexo. Vocês estão fazendo parte da primeira turma do Power 7. Nem eu imaginei que seria dessa forma. O Espírito Santo está acrescentando tanto conhecimento que eu falo que só pode vir dele, porque não tem explicação natural. Eu, Aline, de maneira natural, não tenho condição de trazer tudo isso, senão a doce presença do Espírito Santo, que nos guia, que nos ilumina. E eu encorajo você a querer estar neste lugar de busca, porque ele vai te acrescentar. Olha a mentira que nós contamos e olha a profetização que nós falamos. A vida já está amarga demais. O que seu cérebro entende? A vida está amarga demais. O que o mundo espiritual reconhece? A vida está amarga demais. A vida está amarga demais, justamente. Então deve estar amarga. Quando na verdade nós vamos mudar o modelo mental, e isso aqui é para todas, porque eu declaro aquilo que eu quero, mesmo que os meus olhos naturais não vejam. Porque os meus olhos da fé já podem contemplar. E aqui eu falando, meus olhos da fé, lado espiritual. Lado neurológico, o cérebro não consegue distinguir o que é real e imaginário. Ele acredita naquilo que você conta para ele. Você nunca vai chegar a lugares que a sua mente não foi primeiro. Você tem, eu anseio ser rica. Eu anseio ter muito dinheiro. Você só anseia, você já se vê com esse dinheiro? Você já se comporta se tivesse? Porque aquilo que a sua mente ainda não viu, aquilo que o seu corpo ainda não comporta como, você não desfruta disso.
Porque o dia que a oportunidade chegar, você não vê a oportunidade. O dia que a oportunidade chegar, você fala, isso não é para mim. Quantas vezes eu já vi pessoas ao meu lado recusarem a oportunidade de mudança de vida que Deus entrega, mas elas simplesmente falam, não é para mim, sabe por quê? Não se sentem merecedoras. Isso é muito, muito forte. Mas agora, eu quero passar, a gente falou ali das emoções, da parte psicológica. Eu quero também trazer a neurociência. O que que ela explica nas nossas decisões alimentares e nos nossos hábitos? Porque o cérebro, ele funciona por padrões e por hábitos. E sem um comportamento, peraí, se um comportamento, peraí, se um comportamento é repetido muitas vezes, ele se torna automático. Escovar os dentes é automático, não é? Dirigir, quando a gente aprendeu a dirigir, a gente ficava assim, né? Presa ali e não respirava. Hoje você mexe até no celular, o que não pode, mas mexe. Porque se tornou um hábito. Hoje você consegue conversar com a pessoa que está do seu lado. Antes você não dá conta nem de respirar direito. Então, se um comportamento ele é repetido muitas vezes, ele se torna automático e se transforma num hábito. Então, o comportamento repetido várias vezes se transforma num hábito. E quando comemos sem pensar, estamos ativando o nosso sistema de recompensa do cérebro, que libera dopamina, que é o hormônio do prazer. E aí, como que vem a mente gorda? O cérebro quer repetir esse prazer sem pensar nas consequências. Então, de uma função psicológica, já agora nós já estamos numa função neurológica. Então, o cérebro, ele quer repetir isso. E ele não pensa nas consequências. Já a mente magra aprende a criar novas associações do prazer, treina o cérebro para buscar recompensa em ações saudáveis. Satisfação ou se sentir bem por... Olha como que é engraçado, e eu li isso aqui várias vezes. Satisfação em mudar o paladar. Gente, eu fico tão feliz quando eu tô comendo brócolis. Vocês me testemunharam aqui que ficaram muito felizes de conseguir tomar o café sem açúcar. Então você está treinando o seu cérebro buscando recompensa em ações saudáveis, porque o nosso cérebro trabalha com recompensa, tá? Então, se você comer alguma coisa achando que aquilo ali você está fazendo por obrigação ou que é ruim, você nunca vai fazer com que isso se torne um hábito alimentar seu. Então, você precisa treinar trocar essa satisfação e esse prazer. Hoje, quando eu como algo que não gera vida, como eu estou trocando essas associações, eu falo, Senhor, isso aqui não gera vida. Eu fiz isso aqui, mas não me deu tanto prazer quanto um brócolis me dá. Gente, estou apaixonada no brócolis. É porque eu não gostava e agora eu tô gostando. Ontem, na hora que eu entreguei meu jejum, eu abri a geladeira, peguei aquele brócolis crocante. Ai, gente, mas estava tão gostoso e eu tô falando de verdade. Olha que lindo. E se você pensar, há um ano atrás, misericórdia, eu não ia comer de jeito nenhum. Eu comprava, porque assim, né, igual a roupa da academia. Você põe a roupa da academia e acha que ficar de roupa de academia você vai emagrecer. Não vai não, você tem que ir pra academia fazer exercício. Da mesma forma, é com a comida. Eu comprava o brócolis, mas perdia, tá? Jogava fora. Agora não. O que que eu tô fazendo? Sentindo satisfação, buscando novos sentidos. E tô o quê? Dando um comando de recompensa para o meu cérebro. Olha o quanto isso é maravilhoso, o tanto que isso é saboroso. Porque a neurociência me prova que hábitos podem ser reprogramados, mas isso exige o quê? Consistência e estratégia. Mas por que é difícil de mudar? Porque se não fosse difícil de mudar, você teria feito dieta e não teria engordado de novo. Eu teria feito dieta e não teria tido o efeito sanfona. Porque o cérebro, gente, ele ama atalhos. Ele ama hábitos fáceis. Comer sem controle se torna um circuito automático no sistema nervoso. E a mente gorda, ela age no modo sobrevivência, associando comida ao prazer e ao conforto. Mas a mente magra aprende a substituir padrões, encontrando prazer em hábitos saudáveis. Olha que lindo isso!
E você sabe que tem como vencer essa luta interna? Mas a gente só vai conseguir vencer essa luta interna reprogramando a nossa mente, com tomada de consciência, através da neuroplasticidade e a recompensa alternativa. Então pare e pergunta: estou com fome ou com ansiedade? Isso é tomada de consciência. Quando você cria novos hábitos conscientes, como mastigar devagar, beber água antes de comer, 30 minutos ali você bebe aquela água antes de comer. Você tem um planejamento, isso é neuroplasticidade. E como eu acesso, como que eu faço para essa recompensa alternativa? Eu encontro prazer em atividades diferentes. Eu encontrei prazer na academia. Eu gostaria muito que a minha professora tivesse aqui para testemunhar. Eu falo assim: ah, não, não acredito que já acabou. Antes eu ficava com meia hora, eu falo: ai meu Deus, nossa, eu já tô louca para ir embora. Hoje dá uma hora, eu falo: ah, não, não acredito que já acabou. Então, nós temos como vencer essa luta interna. E a palavra de Deus é que me fortalece e me dá base para tudo isso. Porque eu declaro: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Isso aqui me convém? E aí o Espírito Santo que habita dentro de mim me fortalece para que eu saiba vencer essa luta e reprogramar a minha mente. Na perspectiva espiritual, isso tem a luta da carne e do espírito. Então nós falamos aqui da parte psicológica, da parte neurológica, mas o que que acontece no mundo espiritual? É a luta da carne e do espírito. A Bíblia fala dessa luta interna entre mente gorda e mente magra. Ela pode ser vista com a batalha. A batalha da carne e do espírito mesmo. E a mente gorda é o que? A carne, que é satisfação imediata, viver sem limites, sem disciplina, busca conforto e prazer acima do propósito, vive um ciclo de culpa e repetição de erro. Já a mente magra é o espírito, sabe esperar e ter autocontrole, encontra prazer na obediência e na vida equilibrada, enxerga o corpo como o templo sagrado do Espírito Santo, se alimenta da palavra e faz escolha consciente. As suas decisões hoje, elas alimentam a carne ou fortalecem o seu espírito? Olha que forte. Pare e pense. As suas decisões alimentam a carne ou fortalecem o espírito? A Bíblia me diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em todos esses frutos do Espírito, a mente gorda não combina. Porque a mente gorda é a mente gorda é a carne. E aqui são os frutos do Espírito, que eu chamo de mente magra. E como, Aline, como que eu posso fortalecer o espírito e combater a mente gorda? Oração e leitura da palavra, autocontrole como fruto do espírito, domínio próprio, cercar-se de pessoas que vivem essa transformação e o jejum estratégico, porque eu acho o jejum fantástico. Ele ensina a sua carne a submeter ao seu espírito. Você mata a sua carne com o jejum. Esse é o propósito do jejum. Estar cercado de pessoas que vivem essa transformação nos fortalece. Eu, no meu dia a dia, aqui, como que fica, gente? Ai, o pão tá tão quentinho, come. Eu tô evitando até tá perto, porque assim, gente, é ruim. Tá toda hora falando, não, eu não quero. Isso não vai me fazer bem. O que que eu vou ganhar com isso? Então eu não quero ficar dando satisfação o tempo inteiro. Então, o que que eu estou buscando? O nosso grupo, gente, se vocês entendessem o que que significa esse grupo de interação, hoje nós estamos no penúltimo dia e tem mulheres que não participaram nenhum dia. Esse grupo, ele é neurologicamente comprovado para fortalecer o nosso cérebro, para nos cercar de pessoas que estão vivendo o mesmo processo. E é incrível, em todas as mentorias, quem mais participa é quem mais está vivendo a transformação e é quem mais tem essa transformação a longo prazo, não a curto prazo. Mas aquelas que não participam não pegam nem 10% de tudo que foi ministrado.
Igual eu coloquei aqui hoje para vocês no. Deixa eu até ler aqui, ó. Cadê o grupo? Deixa eu achar aqui o WhatsApp. Cadê? A obediência dá acesso à promessa. E o que eu falei para participar do grupo é justamente para isso, para cercar de pessoas que estão vivendo a mesma transformação. E quem é minha aluna sabe, eu não, eu, é uma exortação com amor, mas é necessário que haja. Porque nós não estamos aqui para passar a mão na mente de na mente, ó, na mão de ninguém. Nós estamos aqui para pegar nas mãos e avançar. E a sua mente e as suas escolhas determinam o seu destino. Quem você alimenta mais? A sua mente e as suas escolhas determinam o seu destino. Quem você alimenta mais? Todos os dias da sua vida estão escritos no livro da vida. Mas por que que você não vive aquilo que Deus determinou? Porque a sua mente e as suas escolhas te levam para o lugar contrário daquilo que Deus determinou para você. Mas eu te ensinei hoje, temos como ressignificar, fortalecer o espírito, combater a mente gorda. Temos como mudar o nosso modelo mental através da reprogramação da mente. Então, a decisão de viver com uma mente magra não tem a ver apenas com peso, mas com disciplina, autocontrole e alinhamento com Deus. Por isso, eu vou te convidar a declarar agora: meu corpo é templo sagrado do Espírito Santo. Eu tenho domínio próprio, faço escolhas sábias e não sou controlada pelos impulsos da carne. Amém, aleluia. Declare isso, essa vai ser a nossa declaração. Meu corpo é templo sagrado do Espírito Santo, eu tenho domínio próprio, faço as escolhas sábias e não sou controlada pelos impulsos da carne. Você está vendo que aqui você declarou a palavra e está mandando um comando para o seu cérebro? Isso aqui é reprogramação mental. É a coisa mais simples do mundo. Só que sabe por que a gente não consegue? Porque a gente não sabe. E quando sabe, não faz. Porque não obedece. E a sua nova identidade está aqui. Eu quero agora que você olhe para trás só um instante. Você percebe o quanto você já caminhou? O quanto a sua mente, durante esses 6 dias, nós ainda temos mais um, foi transformada? O quanto você cresceu? Você já consegue perceber? Foram poucos dias. Como em poucos dias vocês já têm me mandado esses testemunhos de sentir novos prazeres na alimentação? Já consegui tirar o açúcar do café? Porque é onde a gente mais come açúcar. Para quem gosta de café, é o café, sabe por quê? Você não come um bolo todos os dias, mas você toma café todos os dias. E tem gente que toma café várias vezes por dia. E café com açúcar. Café com aquilo que alimenta a célula do câncer. Olha o tanto que isso é sério. Então você vê o quanto você já cresceu? Você já não é mais a mesma mulher que começou essa jornada. Uma chave já virou em você. Eu quero te perguntar. Ontem entreguei meu jejum às 14 horas e não consegui comer todo o meu prato. Olha isso. E antes, a gente ouviu, né? Não pode jogar comida fora. Você ouviu isso lá na infância. Jogar comida fora é pecado. Aí você come até você se empanturrar. É pecado mesmo jogar comida fora. Então você coloca menos no prato. Se precisar, coloca de novo. Mas não quero que vocês tenham esse hábito de repetir prato também, tá? Porque também não é legal. Então começa a diminuir o tamanho dos seus pratos, começa a diminuir o tamanho das suas refeições. Ontem ela foi comer às 14 horas, não conseguiu nem comer tudo. O estômago tá. O que está acontecendo com o estômago? Vai diminuindo, vai se alinhando, porque nosso estômago estava como? Expandido. Só que o jejum intermitente está nos limpando e junto com isso, ó, redução do estômago. Então, eu vou te convidar a respirar fundo e você analisar. Nos últimos dias você foi desafiada a olhar para a sua mente, para suas emoções,
seus padrões, suas escolhas. Você descobriu que pode viver leve, livre e poderosa. Coloque a mão agora no seu coração e sinta. A mulher que você sempre sonhou ser já está dentro de você. Você só precisa dar um passo para que ela floresça completamente. E agora, qual será a sua decisão? Você recebeu conhecimento que pode mudar tudo na sua vida. Agora a decisão está nas suas mãos. A mente gorda vai tentar te puxar para trás, mas a mente magra está despertando dentro de você. E eu quero te perguntar, qual caminho você escolhe a partir de hoje? Você está pronta para viver essa transformação? Não só por uma semana, mas para o resto da sua vida. Leva isso para o resto da sua vida. E para quem quiser, vem estar comigo. Você não precisa mais lutar sozinha, porque a sua nova identidade já está dentro de você. Agora é só você dar o próximo passo. Quem aí está pronta para viver essa nova fase? Você é forte, não precisa carregar tudo sozinha. Você merece se olhar no espelho e se sentir inteira, segura, feliz. Você não precisa mais viver presa em padrões que te fazem sofrer. O caminho foi traçado. Esses 7 dias é para traçar esse caminho. Você já deu os primeiros passos. Agora é hora de dar o próximo. Você está pronta para viver essa transformação de forma definitiva? Se seu coração queimou ao ouvir isso, significa que Deus já te trouxe aqui, Ele te trouxe até aqui para algo muito maior. Ele te preparou para um novo tempo. Agora é a sua hora de escolher se vai dar o passo definitivo rumo à vida que sempre sonhou, ou se vai ter vivido esses 7 dias assim extraordinários e logo em breve, porque não está caminhando de mãos dadas, pode cair. E não é nesse lugar que você deve estar. Você não precisa mais lutar sozinha. E eu estou aqui com a graça do Senhor, junto com o Espírito Santo. Eu estou aqui para te guiar. E se você permitir, essa pode ser a sua virada de chave que muda tudo na sua história. E eu não estou falando só da sua história, eu estou falando da sua descendência. Sabe por quê? Porque isso aqui tem mudado os meus filhos e alcançaram os meus netos. É tão interessante que eu vou falar um pouquinho do que mexeu muito com o meu coração antes de trazer tudo isso para vocês e que me impulsionou a. Porque quando você traz. Eu não, nunca trabalhei em emagrecimento. E quando você traz uma mudança drástica assim, é como se você desse a sua cara numa rede social que é aberta ao mundo para bater. E o que mais mexeu comigo foi o que diz a palavra que a iniquidade dos pais alcança os filhos até a terceira e a quarta geração. Mas a bênção estabelecida, ela dura até 1000. Quando a gente olha para comportamentos repetitivos, eu entendo de maldições hereditárias. Você já percebeu que é genética, minha mãe é gordinha, meu pai, meu avô, minha avó, meus tios. Então eu não vou mudar. Eles são assim. Você já viu aquelas casas que as pessoas são viciadas em bebida, alcoólatras? O pai era alcoólatra, o avô era alcoólatra, o filho. Eu casei com um alcoólatra porque o meu cérebro sempre vai buscar conforto naquilo que ele conhece, mesmo eu odiando aquilo porque já me fez sofrer demais. Presta atenção. Aí entra nesse ciclo vicioso. Se não é quebrado, vai alcançando a sua descendência. Eu tenho uma história muito bonita de uma pessoa próxima a mim que na parentela dela, todos os tios e tias, inclusive os pais dela, são separados. Aconteceu com ela. Só que ela falou: aqui não. Aqui você não tem vez, Satanás. Porque em nome de Cristo Jesus, essa maldição foi quebrada. E eu não aceito. E ela começou a lutar em oração.
a história dela foi ressignificada, o casamento dela restaurado, e essa maldição não vai alcançar os filhos dela. Mas se não parasse nela, alcançaria os filhos. E se a questão dos pecados que eu cometi através da gula e da compulsão alimentar estava alcançando os meus 2 filhos, e eu vejo o quanto isso é espiritual também, porque é interessante que os meninos, eles nem moram aqui, eles não comem o que a gente come, e os 2 estão emagrecendo. Até o Rimar Filho, eu falei, meu Deus, meu filho, que maravilha, tava gordo. Um menino de 18 anos, fez 18 anos agora. Gordo, barrigudo, sedentário. Mas qual que é a maldição que vem sobre a vida dele? É essa, era a que eu carregava. Lá atrás nunca fiz um exercício físico, mas não fui ensinada, ninguém da minha família, ninguém da minha parentela faz. E então isso aqui, eu não sei nem por que eu tô falando, porque nem tava no script. Mas é para que você possa olhar para todas as áreas da sua vida e pedir para o Espírito Santo revelar quais são as maldições hereditárias que têm alcançado a sua casa. Para que seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos não sofram isso. Para que pare, que quebre na sua vida. Porque os pecados que eu cometia contra o templo sagrado do Espírito Santo parou em mim. Nem meus filhos, nem meus netos, nem meus bisnetos vão ter essa maldição. Não tem repetição de ciclo para a honra e glória do Senhor. Então você tem tudo nas mãos para mudar a sua história. A porta está aberta. Só que será que você quer entrar? Você entra ou não entra? E eu queria falar com vocês também. Ah, eu separei um versículo que eu acho lindo e eu vou terminar com um versículo. Versículo tá em Provérbios 6, versículos 9 a 11. Nossa, aqui tá um calor maravilhoso. Ah, eu tenho que testemunhar outra coisa. Nessa viagem que eu fiz agora para Barcelona, em fevereiro agora, eu comprei uma calça, que eu queria uma calça. Achei a calça bonita, mas a calça estava mega apertada. Falei, ah não, mas o preço tá tão bom. Calça jeans chiquérrima da Zara por R$ 9,99, minha filha. Não deixe passar essa oportunidade de jeito nenhum. Comprei a calça. Tem uma pessoa específica que eu a conheço pessoalmente, mas a gente mora longe uma da outra e eu sempre a vejo pelas redes sociais. E ela usa às vezes calça jeans, ela mostra que ela tá indo trabalhar e ela usa calça jeans e aquilo fica tão lindo no corpo dela. E eu olho para aquilo e eu falo, Senhor, eu acho ela tão linda. Um dia eu vou querer usar uma calça jeans onde a minha barriga também não fica saliente. E eu sei que eu vou conseguir para honra e glória do Senhor. Gente, ontem eu coloquei a calça. Vocês acreditam que ficou do jeitinho que eu vejo na foto e acho essa moça bonita? Não tem nada a ver em querer ser igual a ela. É simplesmente se inspirar em pessoas que já chegaram no lugar que você quer estar. E é isso que eu impulsiono vocês. Se espelhe em pessoas que você quer chegar onde ela está. Deixa eu ler aqui, Provérbios 6, no versículo 9 ao 11. Ai, tô me sentindo usando óculos, né? Tô me sentindo nada, né, gente? Porque eu não tô conseguindo nem ler o celular sem óculos. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreender, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Meu Deus, tem de misericórdia. Essa palavra, ela fala muito ao meu coração em relação a trabalho. Até quando você continua assim? Até quando? Por isso eu quis trazer ela para você, porque nós estamos muitas vezes nesse sono, um sono espiritual que alcança as nossas emoções, que é a parte psicológica,
e alcança a nossa mente, que é o nosso modelo mental. E nós precisamos sair deste lugar de preguiça, sair desse lugar de indecisão, sair desse lugar de eu não consigo. Nós precisamos. E qual será o protocolo de hoje? Vamos ver. Agora eu tenho que chegar mais perto. Aliás, agora é o óculos de longe, né? Senão eu tenho que chegar mais perto, mas o óculos de longe tá ali na minha bolsa. Tem dois agora. Hoje nós voltamos para 18 horas de jejum. Inicie o jejum antes da sua última refeição nesta sexta-feira. Certifique-se de que sua última refeição seja equilibrada e nutritiva para facilitar o jejum. Deixa eu ler de cá. Coma comida de verdade. Consuma comida de verdade conforme as orientações do cardápio sugerido, viu? Beba no mínimo 2 litros de água durante o dia, viu? E faça o exercício físico 30 minutos por dia. Esse exercício físico, vocês não têm noção o que é que isso transforma no seu corpo, na sua mente e no seu espírito. Eu queria trazer aqui para vocês o que vai ser, como funciona para você a questão das guardiãs. Deixa o material que eu queria. Peraí. Eu vou enviar o material para vocês ainda cedo. Deixa eu ver se eu consigo ler para vocês. Deixa eu ver. Agora eu preciso pôr óculos. Vou ler aqui para vocês. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar isso daqui para a tela ficar melhor. Ó. Emagrecimento de corpo, mente e alma. A mentoria Power 7 Emagrecimento e Fé não é apenas um método de emagrecimento, é um método único na forma de olhar para a saúde com pilares que integram corpo, mente e alma, onde você terá o suporte necessário para transformar sua relação com a comida, fortalecer sua fé, ativar a sua identidade, transformar os seus relacionamentos, alinhar sua vida profissional e viver com a plenitude que Deus sonhou para você. Amanhã, gente, nós abriremos as vagas com uma oportunidade única. Se você se tornar uma, eu vou falar depois para vocês isso aqui amanhã. Na verdade, eu vou falar dentro do grupo para quem já for guardiã. Se você se tornar, a hora que você ler o texto, você vai ver um outro nome, mas eu vou colocar guardiãs aqui, mas porque depois eu vou explicar para quem for guardiã esse nome aqui. Se você se tornar uma guardiã Power 7, amanhã, se tornar uma ferramenta. Porque eu desejo. Tá. Porque eu desejo de coração que você não desista de tudo que aprendeu e viveu até agora. Quero ver você continuar firme no propósito e focada no plano. Por isso, criei a mentoria Power 7, Jejum Intermitente e Oração, onde vamos juntas passar por todas as fases do processo de emagrecimento com propósito e constância. Aqui você vai aprender a ter controle sobre a sua relação com a comida, cuidar do seu corpo como um templo sagrado do Espírito Santo, fortalecer sua mente para superar desafios, renovar sua fé e viver o propósito que Deus tem para você. As inscrições abrem oficialmente, as inscrições para todo mundo vai abrir oficialmente na segunda-feira. Mas para as guardiãs, ela vai abrir amanhã às 8 horas da manhã. Mas se você entrar no grupo de pré-inscrição, que é o grupo da guardiã, você pode se tornar uma guardiã e ter o acesso exclusivo a bônus e benefícios incríveis. Benefícios de se tornar uma guardiã. Acesso antecipado, você recebe todas as novidades, conteúdos e bônus em primeiro lugar. Você ganha um bônus financeiro que só as guardiãs também ganham. Tem um acompanhamento mais próximo, um suporte dedicado para ajudar você a alcançar os seus objetivos, uma missão de transformação. Aqui eu vou explicar bem mais profundo para as guardiãs, para quem quiser ser, porque eu vou te mostrar essa questão de missão de transformação. As guardiãs têm essa missão de transformação, mas aí é dentro lá das guardiãs, porque nós vamos ter aula também, que são só para as guardiãs, para eu explicar sobre isso, tá?
Você será parte ativa da nossa missão de espalhar a mensagem de Jesus e transformar vidas. Ser uma guardiã vai além de guardar, é representar, inspirar, expandir essa missão e levar essa chama para mais pessoas. É sobre ser referência, sobre carregar essa transformação dentro de si e transbordá-la para o mundo. O que significa ser uma guardiã? É dizer sim para um propósito muito maior, é assumir o compromisso de cuidar de você mesma e, ao mesmo tempo, inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo. Você se torna uma ponte entre saúde, fé e transformação, espalhando amor, força e propósito por onde você passa. E o que é a mentoria Power 7? É um programa que combina emagrecimento saudável, fortalecimento mental e conexão espiritual para mulheres que desejam resultados verdadeiros e duradouros. Na mentoria Power 7 você terá, isso aqui eu já vou falar dos módulos. Queima de 28 dias, um desafio inicial para você eliminar de 5 a 10 quilos de forma saudável. Nós vamos ter o secar sem dieta, protocolos mensais, estratégias específicas que mantêm o corpo evoluindo continuamente, porque se você não muda a estratégia, o seu corpo estabiliza, tá? Então, tem que mudar a estratégia, não fazer, por exemplo, vou jejuar todos os dias. Seu corpo vai acostumar e não vai resolver. Você tem que ir mudando as estratégias, tá? Nós teremos o módulo de manutenção para eliminar o efeito sanfona e alcançar longevidade com saúde. Os treinos adaptados, que esses vocês já viram aí na plataforma, só que vai ter mais treinos, né? Planos práticos para casa, integrados ao seu dia a dia. Módulos estratégicos, ferramenta para ocasiões especiais como festa e viagens. Aulas semanais, então nós temos aulas ao vivo toda semana. Encontros para renovar a espiritualidade e caminhar junto com Jesus. Nós teremos o grupo de apoio que é fundamental na transformação, porque nós estaremos juntas, mulheres unidas para orar, crescer e apoiar umas às outras. Nós teremos um suporte dedicado e uma equipe para te ajudar a tirar todas as suas dúvidas e te manter motivada. E eu quero que você conheça os 3 pilares da mentoria Power 7. Ela é baseada em 3 pilares fundamentais que trabalham juntos para oferecer uma transformação completa na sua vida. Não se trata apenas de perder peso, trata-se de emagrecer com propósito, mudar seu modelo mental, ativar a sua identidade e viver seu propósito, potencializar seu relacionamento familiar e alcançar a desejada estabilidade e abundância financeira. Enquanto você cuida do seu corpo, fortalece a sua mente, seu propósito, sua família e se aproxima de Deus. O primeiro pilar aqui, nós vamos trabalhar o corpo de forma com que nós cuidamos da nossa saúde e um emagrecimento sustentável. Por isso não vai ter dieta. Por isso nós vamos aprender a mudar o nosso modelo mental, a buscar uma alimentação saudável e fazer disso um estilo de vida. E você não vai ter que fazer dieta e não vai ter que tirar tudo da sua vida, porque ninguém consegue viver de maneira restritiva. Eu conheço pouquíssimas pessoas que conseguem viver assim. E assim, conviver com elas também, são pessoas pesadas, elas chegam, eu não como isso, eu não vou nesse lugar. Pelo amor de Deus, ninguém quer conviver com gente chata. Então, aqui, graças a Deus, a gente vai trabalhar para que a gente tenha força e domínio próprio para fazer boas escolhas. Porque a Bíblia me diz que eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. E aí, eu não como a comida porque eu não posso. Quem disse que eu não posso? Eu posso, eu só não quero. Olha o tanto que muda a visão. Eu posso, mas eu não quero, porque eu governo. É muito diferente, né? Então, o corpo como saúde e emagrecimento sustentável. O seu corpo é o templo sagrado do Espírito Santo e cuidar dele é um ato de amor e gratidão. Então, nós vamos ter o protocolo de secar sem dieta, guia do jejum intermitente para o seu corpo não acostumar, o queima de gordura em 28 dias que você vai levar para a vida, um desafio inicial para você eliminar de 5 a 10 quilos. Não, peraí, eu repeti isso aqui. Tá. Todo o conteúdo é acompanhado de cardápios, orientações e de suporte, tá? O segundo pilar, nós vamos trabalhar a mente, que é a nossa alma. É o conhecimento que transforma. A mente é uma poderosa aliada na sua transformação. O conhecimento liberta e a evolução mental não regride. Por isso, nós teremos módulo de nutrição,
Aprofunde seus conhecimentos sobre alimentação, jejum e outras estratégias. Obesidade, intestino e rituais diários. Ai, esses rituais diários eu faço, é maravilhoso. Tem ritual para levantar, tem ritual para deitar. E quais são esses, gente? Coisas super simples, o shot da manhã. Gente, olha isso aqui, um alongamento. Você acorda, você senta, ao invés de você sair correndo, você não gasta nem um minuto, você não gasta 30 segundos para fazer isso. Você vai levantar, esticar seu corpo, louvar a Deus. Só assim, louvado seja o Senhor por esse dia. Espírito Santo esteja comigo. Olha isso, gente. Aí a hora que você vai deitar, louvado seja o Senhor por esse dia. Obrigada por tudo aquilo que eu vivi. Porque mesmo nos desafios, eu sei que tem um milagre sendo formado. Isso muda o seu modelo mental totalmente. Então vamos lá. Ferramentas para superar ansiedade, estresse e autossabotagem e criar disciplina. Módulo de relacionamentos, que é o que eu mais amo, porque é o que eu mais trabalho, que é como fortalecer a sua aliança matrimonial. Eu amo esse módulo. Então, quem é do Mulher Referência já conhece algum desses módulos que vai estar aqui. Que é o módulo Relacionamentos para saber comunicar com o marido e ser uma mulher surpreendente e ter fãs em casa. Por que a mente é essencial? Porque emagrecer não é só sobre o que você come, é sobre como você pensa, como você sente, como você age. Porque transformando essa questão da nossa alimentação, vai alcançar todas as áreas da nossa vida. E vocês já viram aqui. Eu trouxe aqui a parte do relacionamento nessa aula de hoje. Eu trouxe aqui a parte financeira, quando você compra por impulso, quando você reage a uma situação dentro de casa que você não gostou. Então, mudar essa questão da mente em relação à mente magra e mente gorda vai te trazer uma nova visão, uma nova perspectiva e uma história diferente. E o terceiro e mais importante pilar para mim, que eu acredito que ele é a base de sustentação, ele é a coluna que sustenta tudo, é o espírito, porque é a nossa conexão com Deus e propósito. Nós vamos falar do pilar mais especial da mentoria, que é o espírito. Aqui você se mantém próxima de Deus, encontra propósito e aprende a viver com fé em todas as áreas da sua vida. Aprende sobre portais espirituais, orações específicas que abrem o céu. Nós teremos as aulas semanais que vamos falar dessa questão espiritual. Nós vamos ter encontro para renovar a sua espiritualidade e caminhar juntas com Jesus. O grupo de apoio. Mulheres unidas para orar, crescer e apoiar umas às outras. Tem um segredo aqui, tá? Nessas mulheres unidas para orar, crescer e apoiar umas às outras. Alunas que ajudam a levar a mensagem de Jesus a mais mulheres. Porque diz em Mateus 18:20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio delas. Aleluia! E por que esses três pilares eles são inseparáveis? Porque um programa de emagrecimento que trabalha apenas o corpo, ele vai deixar lacunas. Tanto é que nós somos prova disso. Todas aqui que já fizeram alguma dieta sabem que um método só de emagrecimento, ele deixa lacuna e por isso também não consegue ser, ele é momentâneo, não consegue ser definitivo. Já a mentoria Power 7 é a única, porque cuida de você como um todo, o corpo, a alma e o espírito, garantindo resultados verdadeiros e duradouros. Aqui você não apenas emagrece, você se transforma de dentro para fora. E por que eu tô te afirmando isso aqui? Porque a mesma metodologia que tem dentro do Mulher Referência, que eu já trabalho há quase uma década e tem gerado transformações duradouras. Ontem eu vi uma aluna, eu mandei mensagem para ela até tá lá no Instagram, a Fabiana. Ela, quando no primeiro dia de aula, o testemunho da Fabiana ele é incrível. No primeiro dia de aula, ela fez a matrícula, assistiu a primeira aula e falou assim: Aline, eu vou sair. Aí eu liguei para ela e falei: por que você vai sair? Ela falou assim: Aline, eu não dou conta. Não adianta, eu não vou dar conta de aprender, eu não vou dar conta de acompanhar. Eu falei: mas por quê? Ela falou: porque eu não consigo. Ela falou: olha, Aline, eu já comecei, eu precisava ter feito um curso na minha área profissional, comecei, investi, não consegui terminar. E agora vai ser a mesma forma, então eu não vou investir de novo. Eu falei: então nós vamos fazer um combinado. Você vai fazer toda a mentoria. Você vai assistir todas as aulas, você vai ser participativa no grupo, você vai concluir todas as tarefas.
Se você fizer tudo isso e não aprender e não mudar a sua vida, eu vou te devolver todo o seu dinheiro de volta. E vou te dar uma mentoria individual. Aí ela, mas eu não sei. Eu falei assim, eu tô te garantindo, então não preocupa com o dinheiro. Porque se você não for transformada, você vai ter ele de novo. Então não vai mudar nada na sua vida. Então se dê essa oportunidade. Ela falou, então eu vou continuar. A Fabiana ontem formou para psicanalista. A hora que eu vi aquele post, eu falei assim, louvado seja o Senhor, eu não podia ver nada melhor do que isso daqui. Ver você se formando em psicanalista, formou em psicanálise. Aquela mulher que dizia que não conseguia. Ah, não, ela já tinha formado. Ontem ela postou a contratação dela dentro de um hospital. Ela vai tratar os pacientes. Aquela mulher que disse que não conseguia aprender, sabe por que que ela disse que não conseguia aprender? Porque ela acreditou no que ela ouviu lá na infância. O pai dela falava que ela era burra. Nós ressignificamos essa história e depois, durante a mentoria, numa palavra totalmente, sabe, desconectada. Ela falou assim: ah, não, eu sou burra. Eu falei: de quem que você ouviu isso quando você era pequena? Aí ela falou. Foi a história que nós ressignificamos. Essa mulher que quando era criança ouviu que era burra, estava vivendo de maneira totalmente escassa, com uma vida financeira escassa, um casamento e assim, tá? Com ministério na igreja. Com ministério na igreja, líder de ministério na igreja. Olha o quanto isso é sério. Ela simplesmente ressignificou a história dela. Hoje é uma psicanalista contratada de um hospital. Quanta gente batendo cabeça aí na rua. Ela hoje é funcionária de um hospital. Aonde estava a maior dor dela, estava também o maior propósito de Deus. Porque hoje ela ajuda pessoas a sair desse lugar de morte que um dia ela esteve. Então, todos os pilares, baseado em toda a minha experiência, mentoreando mulheres há quase uma década, é que eu posso afirmar para você isso aqui. Que os seus resultados serão verdadeiros e duradouros. Então, conheça as fases da mentoria. A mentoria Power 7 foi desenvolvida para te acompanhar em todas as etapas da sua transformação. Você passará por 3 fases essenciais que consolidam o emagrecimento, fortalecem a sua mente e a sua alma e garantem resultados duradouros. A fase 1, que é a queima de gordura, ela é por 28 dias e nós estamos aqui colocando o secar sem dieta. Então vai ser duas estratégias, dois tipos de conhecimento que você vai receber para executar durante esses 28 dias. São 4 semanas. O objetivo é consolidar seu processo de emagrecimento e aqui você vai conseguir eliminar para quem precisa, por exemplo, eu não vou eliminar de 5 a 10 quilos, porque eu ainda preciso, mas não desse tanto. Então, mas para quem precisa de mais, essa fase tem potencial de você eliminar de 5 a 10 quilos de maneira saudável, sem dieta, tá? Conquistando mais energia e disposição. Comece a organizar sua rotina alimentar com protocolos simples e eficazes. Essa fase é ideal para quem está saindo do Power Set e quer manter o ritmo ou dar o primeiro passo para uma mudança real. Por que o queima de 28 dias é tão eficaz? Porque ele traz resultados, né? Os resultados são rápidos, só em 4 semanas. Porque ele elimina peso de forma visível já nas primeiras semanas, porque ele te traz para disciplina, ele cria uma base sólida para manter o ritmo ao longo da sua jornada. Nós teremos aqui um suporte contínuo, receba acompanhamento e motivação para seguir firme até o final do desafio. A segunda fase são os protocolos mensais. Após a queima de 28 dias, você continuará sua jornada recebendo um protocolo mensal específico. Você terá ciclos de 30 dias. Nós vamos garantir novos estímulos ao corpo e à mente para manter a evolução contínua. Receba um novo plano mensal com estratégias nutricionais, ferramentas práticas, aprenda a lidar com desafios. Com os protocolos mensais, você terá o incentivo necessário para continuar emagrecendo e se sentir bem. A terceira fase é a fase de manutenção e longevidade. Sabe qual que é o tempo? Para sua vida inteira. Essa terceira fase é para sua vida inteira. O objetivo: sair da dieta,
Adotar o jejum como um estilo de vida e manter o seu peso ideal. Você não vai precisar jejuar todos os dias, tá? É só ele como um estilo de vida para manter o seu peso ideal. Elimine o efeito sanfona com protocolos de manutenção. Transforme hábitos saudáveis em uma rotina natural. Aprenda a usar o jejum como ferramenta de saúde e longevidade, sem a necessidade de fazê-lo diariamente. Nessa terceira fase, o foco é mais do que emagrecimento, é viver com saúde, equilíbrio e propósito. Qual que vai ser o cronograma da mentoria? As aulas da queima são gravadas, vão ficar todas lá, e o material disponibilizado na plataforma. Nós teremos uma aula por semana, nós teremos o suporte exclusivo no WhatsApp com atendimento em dias úteis e mais essa imersão, depois dos 7 dias consecutivos aí da reta final. Que a mentoria foi criada para mulheres que desejam resultados reais, sejam elas emagrecer, transformar hábitos, ativar sua identidade, potencializar seus relacionamentos ou fortalecer a sua conexão espiritual. Não importa sua idade ou desafio, aqui você encontrará suporte para todas as etapas da sua jornada. A mentoria é ideal para quem? Mulheres que precisam emagrecer de forma saudável e duradoura, mulheres que querem vencer a compulsão alimentar e criar um relacionamento equilibrado com a comida, mulheres na menopausa, que nós aqui muitas já estamos, eu ainda não, mas tem mulheres aqui que já está, mulheres na menopausa que desejam perder peso e melhorar o bem-estar, mulheres com resistência à insulina ou diabetes que buscam estratégias seguras e eficazes, mulheres que desejam dormir melhor, reduzir o estresse e cuidar da saúde mental, mulheres que procuram um estilo de vida mais leve, saudável e conectado com Deus, mulheres que querem ativar o seu propósito, que querem ter uma família forte e estruturada, mulheres que querem aprender a gerar resultados financeiros. Amém? Aqui fala como será o suporte da mentoria, como será o acesso do conteúdo, mas isso aqui é coisa técnica, mas todo esse material vai chegar para você. Fazer as tarefas parece algo pequeno, mas é transformador e muito profundo para que cada uma possa romper e deixar as coisas velhas definitivamente. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, desculpa que a gente passou uns minutinhos, mas foi por uma justa causa, uma boa causa, valeu a pena. Então, Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, te louvamos e te agradecemos por esse momento. Obrigada, Jesus. Que o teu Espírito Santo ministre ao coração de cada uma dessas mulheres, que nós sejamos fortalecidas pelo Senhor, que nós possamos ser guiadas pela tua boa mão e que a tua vontade seja estabelecida sobre as nossas vidas, que a nossa mente venha para um lugar de expansão e que nós possamos obedecer ao teu chamado. Por isso, Pai, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Tenham todas, façam todas um dia abençoado em nome de Cristo Jesus. Por que faça? Porque você declara aquilo que você quer viver. Então, se você declara bênção, seu dia será extraordinário. Se você não declara bênção, não será. Então, façam desse dia extraordinário. Amém?